Deus estar aqui nesta noite, louvando o nome do Senhor, e a gente toda a honra, toda a glória, de toda a graça. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, prezados. Como o pastor Edmar disse, na semana pegada, glória a Deus. Juízes, capítulo de número 7. Você pode ficar sentado mesmo? Nós vamos ver um pouco mais hoje também. Amém? Glória a Deus. Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler uma parte desse capítulo. Então, Jerubal e Gideão e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arude, e o arraial do rio de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo e demais, para eu entregar os midianitas na sua mão. Não seja o caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, volte, e retire-se do monte de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos, faz-os descer as águas, e ali os provarei. Será que todo aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás um lago, e todo aquele que se ajoelhar para beber, porás outro lago. E foi o número dos que lamberam as águas, levando para uma boca 300 homens. Mas todo o resto pôs-se de joelhos para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: estes 300 que lamberam a água eu os livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão, mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas, e Gideão enviou os outros homens de Israel para cada um para a sua tenda, porém reteve os 300. O arraial de Midian estava embaixo do vale. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entregarei na tua mão. Mas se tens medo de descer, vai com o teu rosto pura ao arraial. Ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu rosto pura até o posto avançado dos sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam vagos como gafanhotos em multidão, os seus camelos inumeráveis como a areia da praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho e dizia: eu tive um sonho, e eis que o pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas. Chegando à tenda do comandante, bateu nela, de sorte que ela caiu, e virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu o seu companheiro, dizendo: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou a Midian e todo este arraial.
Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e, voltando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Glória a Deus. Pai amado e santo, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, e te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade. Queremos pedir nesta hora a tua bênção sobre as nossas vidas. Que não exista, ó Deus, nenhum impedimento, nem bloqueio para transmitirmos a tua palavra e para que os teus filhos recebam a tua palavra com entendimento e com alegria no coração. Por isso, nesta hora, eu peço a tua bênção e repreendo toda e qualquer força contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor. Repreendo nesta hora, declaro, Deus, este lugar aberto, ó Deus, para a ação pelo Espírito Santo, e que a tua presença, meu Deus, venha fazer a diferença nesta noite, neste momento ainda da pregação, da administração da tua palavra. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Prezados, uma seleção para competir em qualquer modalidade que existe, precisa ser escolhido os melhores. Um técnico, ele não vai escolher qualquer pessoa para fazer uma competição, para ir numa Fórmula 1, para ir competir em jogos, mas ele vai escolher as pessoas mais preparadas, ele vai escolher aquelas pessoas que suaram a camisa, que se esforçaram, que treinaram fortemente, que perderam a barriga, que criaram músculos e que deram de si, tanto no treino como na alimentação. São os melhores que são escolhidos, são os melhores que são selecionados para competir. E nós vemos aqui, meus prezados, que Gideão ele foi chamado por Deus para uma tarefa muito grande, e ele se sentia incapaz, mas ele aceitou o desafio de Deus, e ele convocou o povo para vir, para combater os midianitas que estavam sempre vindo contra o povo de Israel, e levando todo o produto da terra, deixando o povo fraco, deixando o povo pobre, porque eles levavam tudo. E Gideão então foi escolhido por Deus para liderar aquele momento difícil, e ele tocou a trombeta e 32 mil se apresentaram. Um número muito pequeno, porque eram 4 tribos que ele estava praticamente liderando. Um número muito pequeno que se apresentou, mas neste número pequeno Deus disse para Gideão que o número de pessoas que estava ali era grande, que dispensasse um grupo de pessoas, aqueles que se sentiam assim incapazes, aqueles que se sentiam fracos, aqueles que se sentiam medrosos, e fossem embora. E dos 32 mil, quanto ficou? 10 mil. Aí Deus disse para Gideão: Gideão, é muita gente que está aí com você. Gideão coçou a cabeça, e Deus disse: olha, desce com esse povo, com esses 10 mil lá na lagoa, e eu vou dizer para você quem vai e quem não vai. E Deus determinou quem seriam, como seriam escolhidos, como seriam selecionados. Aqueles que bebessem, trazendo a mão à boca, seriam selecionados. E aqueles que abaixassem para beber no lago, seriam descartados. E quantos mil foram descartados? 9.700. Sobrou 300. E Deus disse para Gideão: com estes vocês serão vitoriosos, com estes eu darei a vitória para vocês. E aí, prezado, nós vemos que
vê um grupo bem pequeno. E aí nós perguntamos: quem fará parte da seleção divina? Quem fez parte da seleção divina do passado? Quem fará parte da seleção divina hoje? Quem será escolhido? Quem será chamado? E quem será rejeitado? A primeira coisa que nós vemos aqui que Deus rejeitou foram, quem mesmo? Os medrosos. Os medrosos, os tímidos, os covardes serão rejeitados. Então nós entendemos que aqueles que farão parte da seleção divina serão os corajosos, serão os destemidos. E existia uma orientação na lei, no Deuteronômio, capítulo 28, que quando o povo saísse da guerra, que era para dispensar todos aqueles que tivessem medo de ir à guerra. Já existia uma determinação na lei, que os tímidos e os medrosos não deveriam. Por que não deveriam ir presos? Porque poderiam contagiar os corajosos. O coração daqueles corajosos poderia se derreter. Porque o corajoso ele incentiva, o corajoso ele fala vamos, mas o medroso ele diz não vai dar certo. O medroso diz: olha, eu já fiz e não deu certo, não vai dar certo. Mas nós sabemos, meus prezados, que Deus ele está sempre escolhendo aqueles que são corajosos, aqueles que enfrentam o seu medo. Muitas vezes nós temos medo, mas nós precisamos enfrentar o nosso medo. Aleluia. E a palavra de Deus diz, prezados, que um dia o apóstolo Paulo, ele estava vindo na sua última viagem de volta para Jerusalém, e ele passava por algumas cidades, e alguns irmãos diziam para ele: Paulo, não vá para Jerusalém. Jerusalém não é bom para você, lá existem coisas ruins. E quando Paulo chegou em Cesareia, a Bíblia diz que chegou até aquele lugar um profeta chamado Ágabo, e ele chegou em Paulo, pegou a cinta do Paulo, atou as suas mãos e os pés e disse: eis que em Jerusalém vão prender o dono desta cinta. E os irmãos, comovidos com aquela situação, comovidos com aquilo que o profeta tinha falado, começaram a dizer para Paulo: Paulo, não vá para Jerusalém, Paulo, não vai, porque você tem que ir para Jerusalém. E eles, chorando, abraçaram Paulo, e Paulo disse: por que vocês fazem isso comigo, chorando e magoando o meu coração? Saiba que eu estou pronto, não a só ser preso, ser atado, mas até morrer pelo nome do Senhor em Jerusalém. Aleluia. Ele sabia, meus prezados, que aquilo que ia acontecer com ele, os profetas já haviam dito, mas ele estava disposto e ele estava pronto, não somente a ser preso, mas a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como de fato, quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso realmente, porque Deus tinha um propósito. A Bíblia diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de domínio próprio e de amor. Aleluia. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não tenha medo, não se envergonhe do testemunho do Senhor Jesus Cristo, não se envergonhe também das minhas cadeias, mas se fortalece com isso. Aleluia, porque nós fomos chamados para isso. Então, cada dia, prezados, nós precisamos ser corajosos. Talvez o grau de coragem hoje pode ser um pouco menor, mas para algumas situações pode ser um pouco maior. Então, quem são os escolhidos? Quem são os selecionados por Deus? São os corajosos e são aqueles que são testemunhos, que enfrentam o seu vida. Os segundos são aqueles que estão em alertas, aqueles que são vigilantes. Quando Deus viu que 22 mil foram embora, quem sabe, aliviado, né? Ufa, esse eu não creio. Ele olha, ele tem 10 mil ali ainda e diz: olha, tem muita gente com você, você vai mandar esse povo beber água, e aquele que eu disser para você, este dá, aquele que eu disser não dá, este não dá. E mandou o povo beber água.
Ninguém sabia da orientação, mas quando eles estavam bebendo água, Deus disse para Gideão: olha, aquele que pegar a água com a mão e levar a boca na beira do rio, vamos supor que toda a rio, levar a mão à boca na beira do rio e tomar a água, esse você separa do lado. Mas aquele que debruçar, se ajoelhar e tentar beber água com a boca, esse você coloca do outro lado. Qual foi a surpresa de Gideão? Que apenas 300 levou a mão à boca. Como você pode ser escolhido, selecionado para uma coisa só pelo fato de você ter algo diferente? Né? Quando Gideão disse: olha, quem bebeu água desse jeito? 9.700 levantou a mão. Então, ó, fica desse lado aqui. Quem bebeu água desse outro jeito levou a mão à boca. 300, então fica desse lado aqui. Foi fácil fazer a seleção, porque eles mesmos se identificaram. Então, prezados, nós vemos que Deus está escolhendo aqui pessoas que estão em alerta. Aquele que se debruçou para beber água, ele estava assim tão tranquilo, despojado, e não estava assim preocupado. Se ali tivesse um jacaré naquele lado, ele poderia ser devorado, porque ele não estava assim tão preocupado, não estava alerta. Veja, prezados, que Deus não está escolhendo aqui pessoas perfeitas. Deus está escolhendo pessoas que têm uma característica, estão alerta a todo momento, e nós precisamos estar alerta a todo momento, porque nós poderemos ser tocados pelo inimigo se nós não estivermos alerta. O inimigo pode nos atingir. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Quando Deus escolheu Abraão, quem era Abraão? Nós sabemos muito bem que Abraão, no momento da sua vida de medo, de temor, ele negou que a Sara era sua esposa. Era um homem que precisava de se fortalecer em Deus, mas ele foi escolhido por Deus para aquilo que Deus queria para a sua vida. Louvado seja Deus. Deus escolheu Davi, não era um homem perfeito. Nem passa pela cabeça cometer o pecado que Davi cometeu, mas no entanto ele foi escolhido por Deus. Pedro foi um homem que negou a Jesus, mas ele foi escolhido. Paulo foi um homem que contribuiu com a prisão, com a morte dos cristãos, mas ele foi escolhido por Deus. Então Deus não escolhe pessoas que estão super preparadas, mas escolhe aquelas pessoas que estão alertas, que estão com os ouvidos abertos, que estão prontos a aprender, que estão prontos a fazer alguma coisa em vigilância na presença do Senhor. Prezados, certo jovem uma vez declarou para o patrão dele que ele tinha um colega de trabalho, que esse colega de trabalho fazia a mesma função dele, tinha o mesmo cargo dele, ganhava um pouco mais de dinheiro. Ele queria saber do patrão por que o rapaz ganhava mais do que ele, sendo que eles ocupavam a mesma função na empresa. E um dia o patrão pegou e chamou aquele rapaz e disse: vem cá, eu gostaria que você fosse lá no supermercado para mim. Vai lá e compra para mim abacaxi. E o rapaz foi lá no mercado e comprou abacaxi. E ele chegou no mercado e não tinha abacaxi. E voltou. Disse: não tem abacaxi. Ah, tá bom então. Aí o patrão chamou o outro rapaz, de quem ele reclamava do salário melhor, e disse: fulano, vai lá no mercado para mim e compra abacaxi. E o rapaz foi lá no mercado e comprou. Não tinha mesmo abacaxi, mas o rapaz foi e viu lá a laranja, o preço da laranja, o preço da laranja, foi lá, viu a melancia, anotou o preço da melancia, foi lá, viu outra fruta, anotou, e chegou o patrão e disse: olha, eu não achei abacaxi, mas lá tem melancia que não está no preço bom, lá tem laranja também, lá tem fruta tal. E aí o patrão chamou o outro rapaz e disse: está vendo por que ele ganha mais do que você? Está alerta, está sempre observando, está sempre buscando um
uma coisa a mais. Então, prezados, Deus vai chamar, Deus vai selecionar aqueles que estão alertas, aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão atentos a todo movimento, para que sejam livres das ciladas do diabo. Quem poderá ser selecionado por Deus? Os que valorizam mais o qualitativo do que o quantitativo. Sobrou apenas 300 pessoas foram escolhidas, 300 homens foram escolhidos, e Deus disse para Gideão: com estes 300 você vai vencer. Vamos pensar aqui, prezados, os grupos que foram dispensados, os 22 mil que estavam mesmo querendo ir embora, foram embora sem reclamar, foram embora sem se importar com a dispensa. Mas os 9.700, como eles se sentiram naquele momento? Como é que eles reagiram naquele momento? E os 300? Quem sabe eles olharam assim para Gideão e falaram: Gideão, não sei não, mas será que está certo isso aí mesmo? É 300? Gideão diz: não, Deus disse que é 300. Eu acredito, prezados, que eles não ficaram mais questionando a Gideão. Quem estava recebendo a mensagem, quem estava recebendo a revelação de Deus era Gideão. Eles não ouviam a voz de Deus, eles não sabiam o que Deus estava falando, mas eles estavam seguindo a orientação do seu líder, e eles estavam vendo agora que eles precisavam confiar, que não é a quantidade, mas é a qualidade daqueles que vão ser chamados e que vão fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer. Então a quantidade, irmãos, muitas vezes pode até atrapalhar, mas quando existe qualidade, aí Deus vai agir com poder. Então, com 300 apenas, não precisou de muito mais gente. Por quê? Porque Deus queria que o seu nome fosse glorificado. Deus queria que a coisa fosse feita do seu jeito. E é por isso que Deus quer que nós também acreditemos cada dia que não é a quantidade, mas é a qualidade. Louvado seja Deus. Quem serão os selecionados por Deus, irmãos? Serão aqueles que receberão do próprio Deus a garantia da vitória. Gideão já tinha recebido de Deus a garantia de que ele era o chamado. Ele pediu para Deus o sinal, ele colocou o velo de lã lá no lagar e disse para Deus: amanhã eu quero vir aqui, Senhor, e ver esse velo de lã encharcado com o orvalho dos céus. Se o Senhor realmente está me enviando, se o Senhor está chamando para que eu faça essa obra, então esse velo de lã, ele vai estar totalmente encharcado com o orvalho dos céus. E quando chegou no dia lá, o velo de lã estava totalmente molhado. Ele espremeu, encheu uma taça para poder. Mas ele disse: Senhor, ainda é pouco, eu quero mais alguma coisa, eu quero mais um sinal, eu quero que amanhã o velo de lã esteja seco e em volta esteja tudo molhado. No outro dia de manhã ele foi lá, e o velo estava seco e em volta molhado. Ele já tinha, meus prezados, a convicção, ele já tinha certeza que Deus o havia chamado para liderar aquele povo, mas agora ele precisava saber ainda qual era a garantia que Deus lhe daria. E Deus disse para ele: olha, Gideão, se você ainda tem, se você está com medo ainda de enfrentar, de liderar esse povo, desce lá no meio dos midianitas e ouça o que eles estão falando. Ele pegou o seu moço, o seu ajudante de água pura, desceu lá, acho que ele encostou por perto de uma tenda, e os homens da tenda estavam comentando, um contando para o seu companheiro: esta noite eu tive um sonho. Um pão de cevada rodava por cima do arraial e bateu na tenda do comandante, e a tenda virou de cabeça para baixo.
E aí o outro, que não tinha tido sono, deu uma interpretação. E Pura e Gideão estavam vindo lá. O homem que deu a interpretação disse: isto aí não é senão a espada de Gideão. Deus entregou todo este arraial na mão de Gideão. E quando Gideão ouviu isso, ele glorificou a Deus, ele adorou ao Senhor, ele voltou para o arraial e disse: Deus entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. Aleluia. Então, prezados, nós entendemos que aqueles que são selecionados por Deus, eles receberão de Deus a certeza, eles receberão de Deus a convicção, eles terão de Deus a prova que ele vai ser um vencedor. Qualquer coisa que você intente fazer, se você tem a direção de Deus, se você foi selecionado por Deus, vá avante e Deus vai dar prova para você. Aquilo que você está fazendo, Deus vai abençoar a sua vida. O profeta Isaías, recebendo a palavra de Deus, diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Esta é a palavra de Deus, prezados. Esta é a certeza que Deus dá para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, para aqueles que foram selecionados por Deus e estão enfrentando os seus medos, estão enfrentando as suas dificuldades. Deus dá a certeza da vitória. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e nunca hão de se perder. Ninguém arrebata nada da minha mão. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Como obreiro, eu sou pastor, mas eu sou ovelha de Jesus. Como servo de Deus, você é uma ovelha de Jesus. E nós temos a garantia que o inimigo, ele não vai nos vencer. E é o próprio Senhor Jesus que nos dá essa garantia. O mundo pode se levantar, mas você vai ser vencedor, porque você é um selecionado por Deus. Você é um escolhido por Deus. No mundo onde existem quase 8 bilhões de habitantes, você está sendo selecionado por Deus para um dia estar na glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus, prezados, cada dia Ele vai nos dar essa certeza. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo testifica no nosso coração. O Espírito Santo testifica no seu coração que você pertence a Deus. É o selo de Deus. Ninguém pode tirar o selo de Deus da sua vida. Quem sabe você pode tirar o selo, mas o diabo, o mundo, ninguém poderá tirar o selo de Deus da sua vida. E essa é a garantia que nós temos no Senhor Jesus. Aquele que é selecionado por Deus, ele recebe a garantia. Você sente a garantia no teu coração aí? Você sente o selo de Deus, que é o Espírito Santo, na sua vida? Se não sente, é preciso fazer alguma coisa para isso. Aleluia. E em quinto lugar, irmão, foi no último lugar, quem são aqueles que são selecionados por Deus? É aquele que confia na estratégia de Deus para vencer. Quando se pensa numa batalha, se pensa o quê? Metralhadora. Mas Deus disse para Gideão, além de escolher um grupo pequeno e insignificante, Deus disse para Gideão: divide agora os 300 em 3. Às vezes nós falamos união faz a força. Deus divide para trazer a vitória. Divide os 300 em 3 grupos de 100. Trombeta na mão, um jarro na outra e uma tocha dentro. Vão para o fronte de batalha, separa o grupo em 3, fica um em cada canto, marcando como se fosse um triângulo, e ali vocês fiquem parados. Impressionante, né, pessoal? Fica parado, um cântaro, uma tocha dentro, uma corneta,
E quando Gideão tocar a trombeta, quando Gideão quebrar o jarro, quando Gideão levantar a sua tocha e gritar, espada do Senhor e de Gideão, todos os grupos irão fazer a mesma coisa. E Gideão passou esta informação para todos eles. E quando Gideão estava posicionado, ele deu a ordem, ele tocou a trombeta, ele quebrou o jarro, ele levantou a tocha, e eles começaram a gritar pela espada do Senhor e de Gideão, aleluia. E aquele povo que estava ali, meus prezados, aquele povo que estava ali, uma multidão, midianitas, amalequitas e os povos do Oriente, uma multidão que estava cobrindo todo o vale, não somente soldados, mas centenas de camelos que eram o transporte para a guerra naquele tempo. Todos eles, quando eles acordaram na primeira vigília da noite, quando eles viram de um lado fogo, olharam para o outro fogo, olharam para o outro fogo, e de repente um barulho, corneta tocando, e o Gideão começou a gritar, e aquele grito, aquela trombeta tocando, Deus potencializou aquilo, Deus fez aquilo criar um eco muito forte naquele vale, e aqueles homens começaram a correr. Aquele que estava desse lado viu o fogo, correu para esse, aquele que estava correu para esse, aquele que estava lá correu para esse, e eles se encontraram naquela escuridão da noite. A espada de um foi contra o outro, e Deus deu a vitória sobre o outro. Lá aquele grupo ficou parado, todos ficaram parados no mesmo lugar, e Deus deu a vitória. Não precisou uma espada, não precisou um canhão, não precisou uma lança, mas o poder de Deus trouxe medo a todos esses homens. Prezados, a estratégia de Deus é importante para que tenhamos vitória. Não pense muito quando você tiver que fazer alguma coisa, mas ore muito. Quando nós pensamos, nós entramos na carne. Quando nós idealizamos, nós entramos na carne. Mas quando nós oramos, Deus vai dar a estratégia para que nós tenhamos vitória, aleluia. Muitas vezes nós lutamos com a nossa força, mas a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, aleluia. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças do mal na região celeste. Nós temos a força de Deus, aleluia. Estes homens, meus prezados, eles escolheram a estratégia de Deus. Loucura, loucura, gritar, jarros, tocha, corneta. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são nada desse mundo, as desprezíveis, para confundir aquelas que são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma pessoa se glorie diante de Deus, porque toda a glória pertence ao nome do Senhor. A nossa glória vem de Deus, e por isso nós precisamos, prezados, seguir a estratégia de Deus. Por mais difícil, por mais louca, por mais inconcebível, aleluia, é essa que vai nos trazer a vitória. Todos deviam seguir o que Gideão estava fazendo ao mesmo tempo. Um atleta, ele precisa seguir a orientação do seu técnico. Por quê? Porque se ele não obedecer a orientação do técnico, logo ele vai ser colocado do lado. O técnico vai dizer ser indisciplinado, né? Indisciplinado. Vamos trabalhar com isso lá, né? É indisciplinado, não obedece. Esses dias atrás, um Andrezinho estava correndo lá no kart, e uma pessoa bem experiente foi lá no cartódromo, no meio da pista, e parou lá, e o André estava passando assim com o kart dele, e o cara falou: ó, passe bem por aqui, ó, bem por aqui. O André passou, e o cara ficou ali ainda: ó, passe bem por aqui.
porque existem algumas curvas que você tem que abrir e fechar, existe uma técnica, e ele está aprendendo bem, ele é disciplinado, aleluia. Ganhou no terceiro lugar na última corrida, no meio de gente toda experiente, aleluia. Todos aplaudiam ele, todos cumprimentaram ele. Então é preciso seguir a orientação do técnico, e o nosso técnico, meu prezado, é o Espírito Santo, aleluia. O nosso técnico é Deus, e nós precisamos estar prontos a ouvir, nós precisamos estar atentos a ouvir a orientação de Deus, porque a orientação de Deus vai nos conceder a vitória, Ele vai nos levar à vitória. O povo venceu um grande exército, porque ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor, seguiu a orientação do Senhor. Prezados, quem será selecionado para a seleção de Deus? Quem será escolhido? Em último lugar, aleluia, serão aqueles que não se magoa se não for chamado, se não for escolhido na primeira chamada. Vamos pensar aqui novamente sobre os 22 mil que foram embora. Eles foram convocados, mas foram dispensados, né? Foram embora tranquilo, como eu disse, tirou um fardo, eu queria ir mesmo. Mas os 9.700, eles estavam ali, eles queriam ir, mas agora eles receberam a triste notícia: vocês que beberam água desse jeito, vai embora, estão dispensados. Aí quem sabe alguém chegou no outro e disse: vida, só porque eu bebi água diferente, só porque eu bebi água diferente foi rejeitado. Mas não, meus brothers, eu acredito que eles estavam atentos e eles estavam esperando, quem sabe, o momento. Quando houve a primeira investida dos 300 sobre os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, e eles se dispersaram, se mataram contra os outros, a espada de um foi contra o outro, mas existia um grupo muito grande que estava fugindo. E o que Gideão fez? Gideão convocou todas as tribos, todas aquelas tribos que haviam se apresentado a Tifté, Naftali, de Azer, de Manassés, de Efraim. Venham agora e cerquem o inimigo, porque o inimigo está fugindo, venham nos ajudar. Eles poderiam ter dito: você deu uma de bomba aí, né? Você achou que é só 300? Se vira agora, meu. Mas não, prezados, eles entenderam que aquele era o momento para eles participar da vitória, para eles fazerem alguma coisa e participar da vitória. E todos eles vieram em multidão e venceram todos aqueles soldados. O rei dos midianitas e dos amalequitas foram mortos, porque Efraim veio ao encontro da chamada que fez a segunda vez de Gideão. Então, muitas vezes, prezados, nós precisamos entender que Deus, Ele tem pessoas para o fronte de batalha. Ele tem um grupo pequeno para fazer algumas coisas, mas que precisa existir uma retaguarda, e essa retaguarda precisa estar pronta. Existem pessoas que às vezes se magoam: eu estou há tanto tempo na igreja e ninguém chama para nada, eu estou aqui sentado, eu gosto de fazer alguma coisa, mas ninguém olha para mim, ninguém se lembra de mim, e está se magoando. Mas nós precisamos entender, meus prezados, qual é o momento, nós precisamos qual é a hora, qual é o dia, e como Deus vai mover na nossa vida, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa te usar e fazer aquilo que precisa ser feito na hora certa, no dia certo e da maneira certa. Esses homens aqui, eles não ficaram magoados, não ficaram se queixando, mas eles se apresentaram, louvado seja Deus. Então nós queremos dizer, prezados, que talvez você não seja selecionado para alguma coisa importante no reino de Deus,
Talvez você não seja escolhido para alguma coisa importante aqui na terra, mas saiba de uma coisa: você é selecionado para o reino dos céus. Aleluia. Não existe coisa mais importante. Aleluia. Como eu disse, nós somos ovelhas do Senhor Jesus e Ele nos garante a vitória. Aquele, como eu já disse há algum tempo atrás, aquele ladrão da cruz, ele não fez nada para Deus, ele não fez nenhuma obra, ele não conseguiu fazer nada, ele nem foi batizado nas águas, ele nem foi batizado no Espírito Santo, ele não falou livro, ele não profetizou, ele não pregou, a não ser o testemunho que ele deu contra aquele outro seu companheiro que estava na cruz. Mas aquele homem recebeu de Jesus a promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Somos selecionados, somos chamados para pertencer ao reino de Deus e para viver na presença do Senhor. Então não se magoe, não fique triste, aleluia, porque Deus tem a hora certa para cada coisa, para a nossa vida e para a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar, prezados, que nós possamos entender que Deus está sempre selecionando, e nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar alertas para sermos escolhidos por Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, que você possa baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Louvado seja Deus. Pai amado e santo, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus que faz grandes coisas. Tu és o Deus que chama pessoas, seleciona vidas para seguir, ó Deus, a sua orientação, para seguir, ó Deus, o seu propósito. E precisamos estar confiantes naquilo que o Senhor pode fazer. Que não seja a nossa inteligência que venha atrapalhar a direção de Deus. Que não seja, ó Deus, aquilo que nós queremos que venha impedir o manifestar da glória de Deus, mas que possamos estar atentos, alertas e ouvir a direção do Senhor, porque Tu és aquele Deus que nos guia e nos orienta. E quando o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta, o Senhor nos leva para uma vida de vitória, Senhor. E sabemos que hoje já nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, porque estamos na Tua casa, estamos, ó Deus, buscando a Tua presença e somos mais do que vencedores. E eu sei que um dia nós estaremos na presença do Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço nesta hora em favor de cada vida de presentes. Pessoas, quem sabe, está enfrentando uma luta, uma doença, uma enfermidade, um problema familiar, que o Senhor possa entrar com providência. E nesta hora, em nome de Jesus, eu quero repreender todo o mal, Senhor. E quero declarar sobre cada vida aqui neste momento a Tua bênção, Senhor, a cura, a libertação. Meu Deus, todos que estão ali naquele vaso, naquela cesta, que o Senhor possa colocar a Tua mão. Pessoas que escreveram ali o seu pedido e estão esperando um milagre. Aleluia, como o povo de Israel estava esperando uma grande libertação naquele dia, e o Senhor deu uma grande libertação. Vidas que estão precisando de uma libertação, de uma cura, da solução do problema. Por isso, ó Deus, eu rogo nesta hora que todo mal seja desfeito e que haja vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Volta a palavra, o pastor.